A nossa programação, eu quero convidar você para a gente orar. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã em Cristo, para nós termos um tempo de oração. Quero convidar você para a gente falar com Deus um pouco, apresentar para Deus a nossa vida, apresentar para Deus tudo que vai ser dito hoje, porque vai esclarecer você sobre a vida cristã, sobre a Bíblia, vai te levar a pensar um pouco mais. Que Deus abençoe a todos nós, nos dando a graça do entendimento das coisas santas. Que Deus nos esclareça a respeito de coisas que nós aprendemos quando éramos crianças, e na maioria das vezes a gente acaba passando isso para as pessoas do nosso relacionamento, filhos, e vai por aí afora, Mas hoje nós vamos, pela compaixão, pela graça e pela misericórdia de Deus, entender sobre este assunto. Vamos chamar pessoas para Jesus Cristo, porque é um assunto que vai dar esperança para muita gente. Muita gente vai ter as suas esperanças renovadas. Eu, quando comecei a preparar este assunto, eu me senti assim, extremamente bem, Porque eu senti que Deus me ama. Senti isso novamente, senti isso renovado, É assim. E nós queremos te agradecer, Senhor, te glorificar, e pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra que está aqui aberta, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê a graça da Tua presença e que o Senhor nos livre do mal, principalmente da mentira. É assim que eu oro, Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvando, te agradecendo e te bendizendo, no nome do Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus, o Cristo. Amém. Irmãos queridos, irmãs amadas, eu estou olhando aqui, tudo bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quinta-feira agora, nós vamos ministrar a ceia do Senhor, tá? Sexta-feira tem aquela programação de perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã, a programação de sexta-feira é dedicada a responder essas dúvidas. E na quinta-feira eu vou ministrar a ceia. Você quer tomar ceia? Você é meu convidado. Eu vou servir a ceia para você na quinta-feira. Então a programação de quinta-feira será a programação da ceia do Senhor. Combinado, combinado, vamos para a Bíblia. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Quem está com a gente pelo Facebook já sabe sobre o que eu vou falar, porque lá eu coloco o título, e coloco também a passagem que vai ser que nós vamos trabalhar. Nós vamos começar a trabalhar com essa passagem,
Mas quem está pelo rádio ou quem está pelo aplicativo, fique sabendo agora. Nós vamos abrir a pregação em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Se você tem a Bíblia, aquele convite, abra, leia comigo. Se você não puder ler, então o convite para você ouvir, ouça. A fé, meu irmão, minha irmã, vem de ouvir. Mas cuidado, viu? Porque cuidado com o que você ouve, né? A fé vem de ouvir a palavra de Deus, que diz assim, olha só, presta bastante atenção, porque já praticamente responde muitas dúvidas, né? Olha o que diz Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Irmão, irmã do rádio do rádio. Você sabe sobre o que nós vamos falar? Sobre destino. Existe destino na sua cabeça? O que você pensa? Não precisa responder para mim, responde para você. Você está em dois aí, responde a outra pessoa, o que você acha? Né? Eu acho que sim, existe destino. Eu acho que não. O que você acha? Esta passagem que nós acabamos de ler praticamente responde essa pergunta, né? Olha, deixa eu dizer para você. Quando eu nasci, né? O meu destino não estava previamente determinado. É claro que Deus sabe de tudo, entenda isso, porque Deus é onisciente. Deus sabe de absolutamente todas as coisas. Mas não que o meu destino estivesse previamente determinado. Deus saber é uma coisa, estar determinado é outra. O destino de nenhum ser humano, nem o do próprio Senhor Jesus Cristo como homem, estava determinado. Então, quando eu nasci, o meu destino não estava determinado nem para o bem, nem para o mal. Não era uma coisa inflexível. O Mário nasceu, ele vai ser uma pessoa má, não vai ter jeito. O Mário nasceu, ele vai ser uma pessoa boa, não vai ter jeito. Tem gente que acha que não se pode escapar do destino, ou de uma predestinação. Tem gente que entende que uns estão predestinados para o céu e outros para o inferno. Muita gente entende assim. Muita gente lê a Bíblia e acha na Bíblia sustentação para isso. Aquele lá já nasceu condenado, então. Aquele lá já nasceu salvo. Olha que belezinha. Não, não é assim. Não é. Tem uma palavra na língua árabe, e os árabes pensam desta forma, que o destino já está predestinado, já está desde que a pessoa nasce. E tem uma palavra na língua árabe que é maktub, que quer dizer, já está escrito,
ou tinha que acontecer, né? Que prende a pessoa num fatalismo. A pessoa fica presa à vontade de um Deus ou de deuses, conforme a crença religiosa, né? E você começa a estudar a coisa, você vê que o espírita pensa assim. Todos os espiritualistas pensam dessa forma. Eles têm sempre uma resposta para as coisas boas e para as coisas ruins das nossas vidas. Uns chamam de karma, né? Outros chamam de, dentro da própria igreja cristã, evangélica, né? Chamam de maldição hereditária, espíritos de antepassados, ação de demônios e entidades espirituais. Outros, influência dos signos. Fizeram um despacho para ele, né? Quantos enriquecem enganando o povo, fazendo despacho ou desfazendo o despacho? Não tem nada escrito. A Bíblia acaba de dizer isso. Aquilo que o homem plantar é que ele vai colher. Isso aí não quer dizer que você planta R$100 e você vai colher 1 milhão. Não tem nada a ver com isso. Você planta R$1.000, você vai colher 10 mil. Não é isso. Aquilo que você planta é aquilo que você faz. Porque você vai plantando, a sua vida é uma plantação. A sua vida é o plantar. E quem planta, colhe. Se você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, se você, claro que todos foram, mas se você tem essa consciência, você está dotado de um espírito eterno que lhe dá sabedoria, discernimento, inteligência espiritual. Pode ler isso que eu acabei de falar em Gênesis, capítulo 1, versículos do 27 ao 31. Pode ler lá. Deus comunicou ao homem, você vai ler isso lá em Gênesis, os deveres, as obrigações e os limites. Ontem a gente estava falando dos limites, né? As pessoas perderam o limite. E como é que Deus comunicou isso ao homem? Através dos mandamentos, estatutos, leis, ordenanças, né? E testemunhos de outros homens registrados na Bíblia Sagrada. Porque tudo isso, deveres, obrigações, limite, está tudo na Bíblia. E Deus também deixa claro que quem desobedece isso, ou não cumpre, vai sofrer as consequências. Então olha como, se você é uma pessoa desgraçada, hoje você está em desgraça total, você tem esperança, porque a sua vida pode ser transformada hoje. Você não é desgraçado porque você nasceu para ser um desgraçado. Não. Você é desgraçado porque está plantando desgraças. Está colhendo desgraças. Tudo que semear, vai colher.
Ontem a gente estava falando aqui, né? Aliás, eu fui extremamente criticado ontem no WhatsApp. Não sei porquê, ué. Falei que as mulheres precisam se dar ao respeito. E é verdade. As mulheres que estão plantando para a carne da própria carne vão colher corrupção. Está escrito na Bíblia. Eu não estou inventando, não estou interpretando o meu jeito. Porque toda a desobediência contra a perfeita vontade de Deus cabe uma retribuição justa ou um castigo da parte do próprio Deus. Deus tem sempre, Deus não é que as pessoas imaginam Deus como um velhinho, né, de barba branca lá, com aquele manto enorme, né? Não! Deus é espírito e é um espírito dinâmico. A ação justa de Deus, ela é dinâmica. E a gente lê isso na Bíblia. Gênesis 4:1, né? Quando Deus coloca a justiça dele diante de Caim. E aqui, quando Paulo escreve para os Gálatas, olha, a Deus ninguém engana. Pode enganar um outro homem ali, bobinho, ignorante das coisas santas, né? Está cheio de gente enganando os ignorantes aí. Mas Deus ninguém engana. Mas por que Deus permite que estes homens enganem os ignorantes? Porque essas pessoas são ignorantes. Porque elas não querem, elas ouvem e não crescem 1 milímetro na fé. Continua naquele... Elas querem. Deus não impede ninguém de pular do andar de número 55 de um prédio. Você quer pular, você pula. Deus não vai colocar os anjos ali para te segurar, não. Esta é a conversa do diabo para com Jesus. Olha, pula daqui, manda os seus anjos te segurarem aí. As pessoas querem continuar ignorantes, elas têm a Bíblia, elas têm poucos, mas tem pregadores que pregam a palavra, elas continuam seguindo a mentira. De Deus ninguém zomba. Aquele que obedece a Deus, segue a palavra de Deus, vai enfrentar resistência. E às vezes a resistência começa dentro da própria família. Vai enfrentar resistência na congregação. Muitas vezes vai ter que sair daquele lugar, na maioria das vezes. Mas vai enfrentar resistência de todos os lados. Vai ser uma pessoa rejeitada. Mas no final vai colher aquilo que plantou. O que plantou? Verdade. Vai colher verdade, vai obter uma vida eterna nos céus. Tem gente que não, continua querendo enganar Deus, sei lá, se por ignorância total, por teimosia, por orgulho. E essas pessoas enfrentam, meus irmãos, irmãs e ouvintes, consequências amargas em suas vidas. E arrastam pessoas próximas a sofrerem também estas consequências. Marido, esposa, filhos, filhas, familiares vão passar por esses dissabores também, por problemas emocionais complexos, desilusões, rebeliões contra Deus, descrença. Tudo isso são consequências das coisas
amargas que o homem planta. Ninguém nasce lá com tudo escrito. Ah, mas está o livro da vida. Leia, livro da vida. Tudo que você fez e está fazendo faz parte do livro da vida, mas não está escrito antes. Até poderia estar, porque Deus é onisciente. Mas como é que a gente faz um relatório? Como é que a gente escreve um artigo? Depois do fato. Tem que ter um fato. Tem que ter uma ação que vai gerar o relatório, que vai gerar um artigo. A ação é a nossa vida. E a gente pode mudar plantando coisas boas, plantando as coisas do Espírito para colher a vida eterna. Isto não é irreal, isto é a mais pura realidade. É claro que se você pegar isso que eu estou falando, tirar daí, da onde você está, eu estou aqui, estou aqui num quartinho, entendeu? A hora que eu saio daqui, isto que é uma realidade aqui dentro, passa a ser um problema lá fora. A hora que você sair de perto do rádio, a hora que você tirar o fone de ouvido, isso passa a ser um problema. Por quê? Porque o mundo não quer saber dessas coisas. O mundo quer saber da carne para semear a carne. Era disso que a gente falava ontem. Quantas vezes as pessoas falam, olha, eu não esperava que isso terminasse assim. O pecado não fica sem consequência. E a boa notícia que eu quero trazer para você que está me ouvindo, para mim, para vocês todos, é que o pecado arrependido é perdoado. A consequência eterna que este pecado produz, que é o afastamento do homem de Deus, esta semeadura de desgraça, com o pecado perdoado, ela é cancelada. Talvez a gente tenha que sofrer uma consequência nesta vida do pecado cometido. Por exemplo, gente, Deus nos deu a capacidade de pensar. Vamos pensar, não vamos ser bobinho dos outros. Se você está sendo bobinho, né? Deixa de ser. Deus não criou para ser massa de manobra na mão dos outros. Deus não vai colocar dinheiro na sua conta. Não. Porque se você pensar um pouco, da onde vai vir esse dinheiro? Toda nota, presta atenção, tudo que você ouvia, apareceu dinheiro na minha conta, isso é mentira. É mentira, ou alguém depositou na conta errada, o banco vai descobrir amanhã ou depois, se você usou, você vai ter que pagar. Por quê? Presta atenção no que eu vou falar. Você que acredita que Deus coloca dinheiro na sua conta, toda nota de qualquer valor, R$2, R$5, 10, 20, 50, 100, ela tem número de série, ela tem lá a assinatura, é claro que é um carimbo, mas do presidente do Banco Central. Para aparecer dinheiro na sua conta, Deus tem que falsificar esse dinheiro. Pensa, gente, raciocina.
Ai, pastor, mas eu fui lá pagar, a conta estava perdoada. Tem valores de contas que dão tanto prejuízo que é preferível zerar a conta. Você entende isso? Eu vou te explicar. Você deve R$300 lá, uma loja. A loja, você não consegue pagar, a loja já te cobrou não sei quantas vezes. Você não paga, você não tem dinheiro para pagar. Fica mais caro, esses 300 para a loja, já está muito caro. É preferível ir à loja e falar, olha, pronto, vou parar aqui para essa dívida não ficar para mim. E não pagar, deixa eu dizer uma coisa para você, é plantar coisa errada. Você vai colher isso. Ai, pastor, eu quero que o senhor ore para o meu filho, para ele estar preso. Está preso, deixa preso. Está preso, deixa preso. Vai sair, vai fazer bobagem. Ai, pastor, mas lá dentro é pior ainda. O que é pior? Lá dentro ou aqui fora, assaltando, roubando, traficando? Deus não vai soltar o seu filho. Quem vai soltar é o diabo, para ele fazer coisa errada aqui de novo. As pessoas inventam, mentem. Como é que Deus vai pôr dinheiro numa conta de banco? Então Deus está falsificando dinheiro aí. Acontece que as pessoas colhem aquilo que elas plantam, mas a Bíblia fala isso. O filho pródigo, por exemplo, ele colheu o quê? Ele pegou a parte do dinheiro da herança dele e foi para a luta. Esbanjou tudo com prazeres da vida, viveu de maneira dissoluta. Quando o dinheiro acabou, ele começou a colher o quê? A vida que ele levou. Não foi o diabo, não foi a macumba, não, foi a vida que ele levou e gastou tudo. Gastou com o quê? Gastou com mulherada, com bebida, com tudo que ele podia gastar, ele gastou. Aí a consequência veio, não tem dinheiro, não tem trabalho, viveu no meio dos porcos, com fome, na miséria. Talvez ele tenha dito, oh, eu não queria isso para mim, foi praga que o meu irmão, foi praga que o meu pai roubou. Não foi praga coisa nenhuma. É você que não quis saber de nada. O sujeito não estuda, não faz um curso de aperfeiçoamento, não faz nada. E quer arrumar um baita do emprego. Está cheio, não vai arrumar. Não vai arrumar. Ah, todo mundo trabalha, eu não. Lógico, dorme até meio-dia. Não tem formação, como é que você vai arrumar um emprego? Vai arrumar o emprego que tiver. Não é o diabo, é você. Agora, falando que é o diabo, né? Livra a culpa da pessoa. Ninguém quer ser culpado. Então vamos jogar a culpa no diabo. Mas a Bíblia está dizendo, olha aqui, quem semeia para sua própria carne, da carne vai colher. Não estuda, não quer saber de nada. A pessoa ganha pouco e fica comprando, fica na hora de pagar, não tem dinheiro. Estou falando alguma coisa errada? E gasta, vai lá no mercado, aquele monte de Danone, refrigerante e coisa que vai alimentar o corpo. Depois tem problema de intestino, tem problema de estômago. Porque Deus não cuida de mim, porque o diabo. Que diabo? Que diabo? É você. Lê a Bíblia.
semeia da sua própria carne, da carne vai colher. Então o que precisa ser feito? Né? Você já sabe de errado as coisas que estão sendo feitas. Agora precisa corrigir isso. Precisa corrigir. Não adianta ficar fazendo campanha, tem que corrigir. Arrependa-se sinceramente. Abandone esta vida de filho pródigo. Vai fazer um curso, pastor, não tem dinheiro. Então arruma um emprego e separa uma parte do salário para fazer um curso. O sujeito quer comprar carro, quer morar em casa de condomínio com piscina, mas não estudou, não vai conseguir nunca. A não ser que você viva que nem esses bobos aí que ficam apostando, né? Na Sena, Mega Sena, Telecena, Pro da Sena, sei lá o quê. O negócio é ir até Deus, buscar o perdão e mudar a vida, seguir os mandamentos de Deus. Deus perdoa, mas você tem que mudar essa vida, tem que ter vontade de abandonar a ignorância. Porque o culpado é o pessoal da rua que eu moro, que tem inveja de mim. Gente, vai ter inveja de você. Você já viu? Olha, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Já viu o Silvio Santos? Estou citando assim, uma pessoa popular, uma pessoa rica. Você já viu o Silvio Santos reclamar que alguém que tem inveja dele? O sujeito era, sei lá o que ele era, camelô, sei lá. Hoje é uma das maiores fortunas do Brasil. Mas trabalhou. As pessoas só querem a vida boa, o glamour. Não querem trabalhar, não querem ralar, não querem acordar cedo, dormir tarde. Elas querem fazer campanha para Deus colocar dinheiro na conta delas. Elas querem ir lá pagar para a pessoa que receber falar assim, não, você não deve mais nada. Deixa eu dizer uma coisa, isso não existe. Olha, pastor, eu devia 20 mil reais. Cheguei lá para pagar, era só 1.000. Isso não existe. Estão enganando você. Você viu que, na hipótese disso ter acontecido, o sujeito teve que sempre dar para Deus, né? Só que não é para Deus. Porque Deus não tem conta no banco, Deus não tem carteira. Você deu para outro sujeito lá, que está enriquecendo com a sua ignorância. O que você tem que fazer? Abandone essa vida. Sua vida não está escrita, vai ser assim, eu tinha que matar, eu tenho que ser traficante, eu tenho que ser bêbado. Não, você é porque você optou por isso. É uma opção sua. Abandone isso, não vai ser fácil. Sujeito que bebe, né, abandonar a bebida, por exemplo, não é fácil. Eu fui fumante dos 14 aos 40 anos, um pouquinho menos. Não é fácil. Ai, pastor, eu não consigo parar de fumar. Consegue? Sim, eu consegui. Eu não sou melhor que você. Quem que eu sou melhor que você? Não sou melhor. Consegue, precisa ter vontade. As pessoas não querem tudo. Nós vamos fazer a campanha lá. E os espertalhões, os donos das sinagogas de Satanás vão enriquecendo. Estão ricos, milionários, vendendo água, vendendo lenço, ungindo pessoas. Se for ver o que é o óleo, o azeite, né, teria que ver lá em Gênesis como aquilo era feito. Mas esse óleo aí,
Ai, pessoas que ficam atrás de revelação. Oh, porque não sei quem revela. Hoje é a noite da revelação. Eu estou com problema. Está com problema, vai para resolver. Senhor, me dá graça, me dá sabedoria para eu resolver esse negócio aqui. Eu sou meio orelhudo, não consigo resolver. Sou meio cabeção, não consigo. Me ajuda a resolver aqui. Me dá força, me dá direção, me ajuda. Deus vai te ajudar. Fica esperando revelação daquela mulher, daquela irmã. Balela, conversa mole, mentira. Creia no Evangelho. Arrependimento para os perdões dos pecados. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor, foi-nos confirmada por aqueles que a ouviram. Hebreus 2:3. E não endureceram o nosso coração quando Deus nos convidou para a salvação. Hoje, Hebreus 3,15, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. A gente está pregando aqui todo dia, abrindo os olhos das pessoas. As pessoas estão mais, não todos, é claro, mas preocupadas em discutir. Abra o seu coração, não é para mim, não, é para Deus. Olha, fizeram uma macumba para você. Para com essa bobagem. Hoje, eu tenho ouvido aí, parece que os macumbeiros são mais fortes do que Deus. O diabo disputa a força com Deus. Essas igrejas é assim. O diabo tem tanto, lá nessas igrejas, o diabo tem poder igualzinho de Deus. Porque o diabo quer abrir sepultura e Deus tem que sair correndo para fechar. O macumbeiro faz a macumba, tem que correr lá na igreja para desfazer. E para desfazer, não é? Para fazer a macumba, pagou lá não sei quanto, né? Então, precisa dar alguma coisa aqui. Olha, gente, isso é tão descarado. Isso é descaramento. Isso é vandalismo, isso é terrorismo. Isso é sem vergonhice. E as pessoas aceitam. Irmão, irmã, dizer uma coisa para você. Esta palavra é para dizer assim para você: olha, eu posso mudar a minha vida. É claro que eu vou ter consequências das coisas que eu fiz. Essas consequências Deus não tira. Ele pode fazer qualquer coisa, mas de maneira geral Deus não tira as consequências do pecado. A gente lê isso na Bíblia. Deus perdoou Davi. Mas leia a vida de Davi depois do adultério, depois do assassinato. Leia a vida de Davi. Deus perdoou. Mas leia a balbúrdia que virou a vida familiar de Davi. O pecado estava perdoado. Mas e a consequência? É preferível você enfrentar a consequência de pecado aqui na terra. Porque eu estava pensando agora há pouco, aí, meu Deus, eu perdi um primo, um menino, perdi tal pessoa. Comecei a pensar nas pessoas do meu relacionamento, próximos, né, pelo menos, que partiram. Será que onde estão essas pessoas? Como elas estão? Eu estava agora há pouco pensando nisso. Meu Deus, como essas pessoas estão? Aí fui lembrando, tal pessoa,
Será que está salva? Será que está no sofrimento? Então estou trazendo esta palavra para você, que o destino não existe, porque a gente semeia aquilo que a gente planta. Planta coisa boa. Planta coisa boa. Não confie, irmão, a sua salvação. Irmã, não confie a sua salvação, o perdão dos seus pecados em homens. Não confie que homens vão salvar você, não salva. Santo nenhum te salva, ídolo não salva, imagem não salva, gravura não salva, reza não salva, penitência não salva, campanha não salva, igreja não salva, patuar não salva, boas obras não salva, caridade não salva, revelação de homem não salva, espírito enganador não salva. Quem salva é o nosso Senhor. Tem o seu nome escrito no livro da vida, e só Deus pode colocá-lo lá, para que não sejamos lançados no lago de fogo e enxofre. Preparado para quem? Para Satanás e os seus demônios. Porque depois que estiver lá, não adianta no tormento eterno dizer: eu não esperava que isso fosse terminar assim. Aí você encontra lá aquele monte de gente que você conheceu e vieram tudo junto para cá. Fomos arrastados pelo pecado, pela incredulidade na palavra de Deus. Ouvia a palavra, mas ouvia. O amor de Deus. Deus é amor, é verdade. Isso mesmo. O amor de Deus nos oferece, pela graça, a salvação em Cristo. Aprenda, entenda isso. Mude a sua vida. É você que vai mudar. Não é o pastor fulano de tal. Não é a campanha, não sei o quê. É você que vai mudar a sua vida. Passe a plantar, a semear coisas boas, coisas certas, coisas corretas, coisas honestas. Porque aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. Não tem nada a ver com dar 100 para ganhar 1000, isso é mentira. Você dá 100 e você não ganha nada. Isso se refere à sua vida. E você quer ver como isso se refere à sua vida? Leia o versículo 10. Leia o 10, está falando aqui, ó. Por isso, enquanto tivermos, façamos o bem. Não tem nada a ver com dar lá para o sujeito lá. Tem nada a ver. Ele é mentiroso. É língua bipartida. É língua de serpente. Ah, pastor, mas 50 anos aí na praça, 50 anos de mentira. Pode ter 100. Tem religiões aí com mais de 1000 anos que são mentirosas. Só Cristo salva. E o seu destino não está pré-estabelecido. É você, sou eu. Quanto mais tempo você levar para mudar, mais tempo as coisas vão demorar para mudarem. Deus querido, Pai eterno e todo-poderoso Senhor da glória, primeiro nós queremos te glorificar, te agradecer, te bendizer,
por esse lembrete que o Senhor nos trouxe hoje. Isso é um lembrete. A gente colhe aquilo que a gente planta. Não tem jeito, a nossa vida é fundamentada nisso. Estamos assim hoje porque ontem fizemos alguma coisa para estar assim. Plantamos alguma coisa ontem e hoje estamos colhendo. Isso é uma lei criada por Deus, não vai mudar. Porque Deus não muda, Deus não é homem para mentir. Graças nós te damos porque o Senhor nos lembrou de algo que já está tão claro aqui na Bíblia, Gálatas 6, 7 e 8. Graças te damos pela sua bondade, pela sua paciência para conosco. Bendito é o Senhor, Deus eterno e todo-poderoso. Fica conosco, Senhor, livra-nos do mal, principalmente da mentira. Senhor, mentira está pior que formiga saúva. Se espalha rapidamente, as pessoas preferem a mentira à verdade, mas livra-nos, ó Deus querido. Eu oro com louvor, honra e glória e ações de graças no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.